Om Namah Shivaya, Namastê, que você esteja muito bem. Eu sou Edson Daniele, professor de Yoga do Shankara Yoga. Estamos aqui na nossa série de meditações diárias do livro do Swami Shivananda. A meditação de hoje, do dia 19, a base da vida divina. O autocontrole é um requisito indispensável para quem quer ter uma vida verdadeiramente ética. Sem autocontrole, a prática da ética é bastante impossível. Você pode ter sentimentos sublimes e nobres intenções, mas quando não tem autocontrole, será escravo de paixões mais baixas. O autocontrole leva ao mais alto mérito. É o eterno dever do homem. O autocontrole supera em mérito a caridade, o sacrifício e o estudo dos Vedas. O homem de autocontrole adquire grande recompensa no próximo mundo e grande estima nesse mundo. Meditação sobre autocontrole. Autocontrole vale lembrar que é algo que você já vem trabalhando e aperfeiçoando há algum tempo. Em outras meditações, nós falamos aqui sobre tolerância, comer pouco, uma fala dócil, compaixão, ser honesto, falar a verdade. São todos temas que a gente tem que trabalhar, todo dia um pouco. E assim a gente vai percebendo que a gente vai progredindo, em cada uma dessas áreas a gente vai tendo cada vez mais autocontrole. Então eu pergunto, o que é autocontrole para você? Vamos pensar nisso. Para mim, autocontrole é quando você deixa de ser reativo a alguma coisa. Quando alguma situação que lhe gera ali um conflito, ou algo que mexe e te incomoda, se você não tem autocontrole, você se pega sendo reativo àquela situação. Você responde logo de cara, sem pensar muito, muitas vezes na mesma vibração que veio a informação, porque você considera aquilo um ataque, muitas das vezes. Então pensar nisso, o quanto a gente ainda continua sendo reativo às coisas e não tem esse autocontrole que ele diz que é uma coisa muito divina. Autocontrole a gente também pode falar que é o caminho do meio, né? E como saber se você tem autocontrole sobre as coisas, sobre as situações? Eu gosto de pensar que é quando você não tem mais aquela sensação ruim da dor na consciência. Putz, eu realmente poderia ter feito isso de uma outra forma, mas já foi. Ou pior é quando você ainda nem percebe que você teve uma atitude que o certo seria você ter outra atitude, né? Ainda aquele processo ainda não está consciente para você saber que precisa trabalhar, melhorar aquilo. Lembra em outra meditação que nós falamos do conceito do sanskaras? Os sanskaras são as impressões mentais lá no nosso subconsciente, que quanto mais você pensa alguma coisa, fica cada vez mais marcado aquilo na sua mente e fica cada vez mais difícil você trocar esse pensamento, né? Pensar no oposto daquilo. Fica cada vez mais difícil, mas não é impossível. Então esses são os sanskaras. Então quando você se pega tendo uma reação negativa sobre alguma coisa, você ainda não percebeu que precisa controlar aquilo, isso é o sanskara, tá muito presente aquilo na sua mente ainda. E como trabalhar o autocontrole? O que você faz para trabalhar o seu autocontrole com relação a essas situações? Eu, por exemplo, procuro trabalhar basicamente de 3 formas. Eu leio, eu procuro estudar, ver alguns vídeos, geralmente sobre tema de filosofia, que tem aquele monte de questão sobre você mesmo, e entrar em contato com isso faz você refletir muitas das atitudes, dos pensamentos e das ações que você tem por aí. Eu vou só dar um breve exemplo aqui. Eu tenho assistido, porque eu conheci recentemente os vídeos da professora Lúcia Helena Galvão. Eu vejo muita coisa dela no YouTube, tem me ajudado bastante. É filosofia, para quem conhece o assunto já sabe do que eu estou falando. Para quem não conhece, acho que vale a pena conferir. Uma segunda forma de trabalhar o autocontrole é a meditação. Talvez a meditação seja a melhor forma de trabalhar o autocontrole, mas para algumas pessoas é a mais difícil. Meditar em si já é um trabalho de autocontrole, né? Você sentar lá numa postura firme por alguns minutos, manter a postura, manter a sua mente e a sua respiração controlada,
manter um único pensamento na sua consciência. Pensou em outra coisa, volta para aquele pensamento. É muito difícil para algumas pessoas. Imagina meditar 30 minutos diariamente. Se torna uma disciplina. E é aí que a gente volta para aquele conceito do sanskara. Você sempre pensou de um jeito, sempre agiu de um jeito, mas é possível mudar essa forma de pensamento. Então você troca o seu hábito, a sua atitude, você adquire um novo hábito, de preferência sai do negativo, vai para o positivo. Então meditação é muito legal para trabalhar autocontrole. Uma outra forma é a prática do yoga, a prática física do yoga, né? Então aqui no Instagram do Shankara tem aula todo dia, de segunda a sábado. A prática de yoga é uma forma de trabalhar autocontrole. Primeiro na parte física, no seu corpo, e por consequência vai para a sua parte mental, que vai te ajudar nisso tudo que a gente está falando. Então você monta uma postura, você tem que fazer o alinhamento do seu corpo, fica lá um tempo na permanência. O professor não muda a postura, você fica de saco cheio, porque parece que você não está fazendo nada lá, você está parado igual bobo na postura, mas na verdade você tem que observar o alinhamento do seu corpo, você tem que observar a sua respiração e depois observar os seus pensamentos. Quando você junta tudo isso na sua prática de yoga, você começa a ter os benefícios além da parte física, que a gente chama de entrar na postura ou meditar na postura. Você fez a parte física e dá um passo além, você vai para a parte mais sutil. Controle são exercícios de controle mental. Controle mental, autocontrole, esbarra lá no controle emocional, no autocontrole emocional, e acredito, na minha opinião, que são ferramentas, essas três que eu citei, que funcionam para mim, trabalhar o meu autocontrole. Acredito também que autocontrole é algo que a gente vai trabalhar por muito tempo, se não a vida toda. Não sei se a gente vai chegar num estágio que a gente vai poder relaxar com relação a isso. Eu acho que é o orai vigiai, né? Estar sobre a vigília interna o tempo todo. Mas faz parte da vida, né? Ontem nós falamos sobre pegar leve, né, com as situações conflituosas da vida. Então eu acho que hoje o convite é esse, a gente observar as nossas ações, os nossos pensamentos e verificarmos qual que é o nosso autocontrole diante de tudo isso. Você tem autocontrole? Você tem pouco autocontrole? Fica o convite então para fazer essa meditação hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Om Namah Shivaya, Namastê. Um excelente dia para você. Seja bom, pratique o bem e até a próxima meditação.